Agora que você já viu um pouco sobre retas paralelas e retas concorrentes, vamos analisar agora um caso particular de concorrência. Bom, você acabou de ver no vídeo passado que retas concorrentes são retas que têm inclinações diferentes. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta não tem nada a ver com o coeficiente angular dessa outra reta aqui. Não é isso, né? Bom, então você sabe que os m são diferentes. Mas saber que os m são diferentes também não ajuda muita coisa, porque eles são diferentes. Então vamos pensar o seguinte, vamos analisar um caso particular. Então as retas são concorrentes, só que elas formam um ângulo de 90 graus. Será que nesse caso específico você não consegue tirar uma conclusão em específico? Vamos pensar então como é que seria a situação nesse caso particular. Elas são concorrentes, só que elas formam um ângulo de 90 graus. Bom, a vantagem de você formar um ângulo de 90 graus é que, querendo ou não, você criou um triângulo azulzinho que aparece aqui embaixo, ó, e esse triângulo azulzinho que as retas formam com o eixo x é sempre um triângulo retângulo. Então é bom desse triângulo retângulo, quando você pensa no coeficiente angular dessa reta, lembre que o coeficiente angular não é exatamente a tangente desse ângulo. E é bom você pensar na tangente, porque você tem um triângulo retângulo, calcular tangente em triângulo retângulo é uma coisa bastante interessante. A tangente é o cateto oposto, vou chamar de uma letrinha, ó, vou chamar de letra B, dividido pelo cateto adjacente, que eu vou chamar de uma outra letrinha, letra C. Então você percebe que achar a tangente do ângulo nesse caso não é fazer uma divisão do B pelo C? Essa é a tangente do ângulo alfa. Bom, vamos pensar então agora como é que seria o coeficiente angular da reta S. Né? Você percebe uma coisa interessante já, né? A reta S está sempre num sentido contrário da reta R. Né? Se a reta R está subindo, a reta S está descendo. Então o coeficiente angular da reta S com certeza vai ser menos alguma coisa. Não é? Se a gente for pensar nesse ângulo de inclinação, chamado de ângulo beta, o coeficiente angular da reta S nada mais é que a tangente do beta, só que menos. Né? E o interessante da tangente do beta, como o beta também aparece num triângulo retângulo, é que achar tangente é fácil. Quer ver? A tangente do beta é o cateto oposto ao beta, que no caso é a letra C, dividido pelo cateto adjacente. Então o coeficiente angular da reta S fica assim, né? Menos C sobre B. Então, olha que interessante. Da reta R para a reta S, você percebe que esse número, para esse número aqui, ele sofreu duas modificações, reparou? Primeiro, você acabou invertendo o número, né? Você inverte o sentido do número. E segundo, você acabou invertendo o sinal do número. Ou seja, duas retas perpendiculares, se eu conheço o m de uma delas, como é que você acha o m da outra? Você inverte o número e troca o sinal. Tá? Por exemplo, se essa reta aqui, o coeficiente angular fosse 3/4, a perpendicular seria menos 4/3. Então é só inverter o número e trocar de sinal. Se aqui fosse, por exemplo, 3/5, aqui seria menos 5/3. Tá? Vamos supor que esse coeficiente angular seja menos 10/7. Se aqui é menos 10/7, a perpendicular vai ser mais 7/10. Você percebe, então, que daqui para cá é só você inverter o número e trocar o sinal. Tá? Existe uma forma equivalente de falar isso, inverter e trocar de sinal, através do produto dos números. Você percebe, toda vez que você multiplicar o número de cima pelo número de baixo, fica assim, né? BC, o número de cima, multiplicado por menos C sobre B. Você reparou que o B vai cancelar e o C também vai cancelar. Como tem o sinal de menos aqui na frente, isso aqui vai dar menos 1. Então, quando você fala inverte e troca o sinal, é a mesma coisa que falar que o produto deles tem que dar menos 1. Então, se você viu algum outro livro na escola, algum outro lugar, você viu provavelmente o seguinte: duas retas são perpendiculares, tudo bem? Os símbolos de perpendicular, ó, é um T ao contrário, né? Isso, elas são perpendiculares se o produto dos coeficientes angulares for menos 1. Essa talvez seja a fórmula que você tenha visto alguma vez na vida. Tá? Então, se você viu isso aqui, não esquenta a cabeça não. Escrever isso é a mesma coisa que falar inverte troca de sinal. Ok? Bom, então você viu, na verdade, agora é uma ideia para você achar coeficiente angular de reta. Você viu que, querendo ou não, nessa aula, você está tendo várias ideias, né, para achar coeficiente angular. Sabe que retas paralelas o m é o mesmo. Agora você já sabe que retas perpendiculares, se eu conheço o m de uma, dá para você achar o m da outra. É só inverter e trocar de sinal.
Tá bom? Então, saber trabalhar com perpendicular é uma coisa bastante interessante, né? Muitas vezes, o difícil das questões não é saber que você inverte, troca de sinal toda vez que for perpendicular. O desafio é o seguinte: quais são as situações onde aparece um ângulo de 90 graus? Tá? Existem diversas situações onde pode aparecer um ângulo de 90 graus, mas tem algumas que são bem famosas em prova. E eu queria que você soubesse desde já essas situações. O primeiro tipo de situação famosa é quando você mexe com a altura de triângulo. Lembra que a altura de um triângulo não é sempre uma linha que forma 90 graus com o lado do triângulo? Então, quando você pensa em questões que envolvam alturas, você está sempre pensando em retas perpendiculares, né? Você percebe que essa reta de baixo e essa reta amarela, elas formam 90 graus. Então, se você souber o coeficiente angular de uma delas, dá para você achar o coeficiente angular da outra, né? É só inverter e trocar de sinal. Então, a altura é um tipo de questão bem famosa que envolve a aula de hoje. Outra linha bem famosa também, ó, é a mediatriz. Lembra desse nome, ó? Mediatriz? É uma linha que passa num ponto médio, por isso o nome mediatriz. Só que quando ela passa num ponto médio, ela tem a obrigação de formar 90 graus. Então, mediatriz é mais um exemplo de uma situação onde você tem um ângulo de 90 graus. Tá? Então, questões que envolvam mediatriz são questões que envolvam a aula de hoje. São questões que envolvem a ideia de 90 graus. Tá? Uma outra situação bem famosa também é uma situação com circunferência, sobre tangência. Toda vez que você vê uma reta tangenciando uma circunferência, lembra que ser tangente quer dizer que sempre tem um raio e esse raio tem a obrigação de formar 90 graus. Então quer dizer que essa linha amarela e essa linha branca também fazem 90 graus. Então você percebe que tem diversas situações na geometria que formam 90 graus? Essas são algumas delas, não são as únicas. Tá? Então nas questões, a graça é essa, você explorar a figura e perceber que você tem um ângulo de 90 graus. Toda vez que eu tiver um ângulo de 90, eu já sei trabalhar, né? Se eu conheço o M de uma reta, dá para você achar o M da outra. É só inverter e trocar de sinal. Ok? Vamos treinar um pouquinho esse conceito? Só para você explorar um pouquinho algumas figuras legais? Dá uma olhadinha na questão.